Há uma dor silenciosa que poucos conseguem nomear. Ela não grita, não sangra, não escandaliza, mas está ali, vivendo entre sorrisos forçados, elogios que soam falsos e uma constante sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem. É a dor de ser amado apenas pela máscara, pelo personagem, pela versão editada de si mesmo, e não pelo que realmente se é. Essa ferida, muitas vezes, nasce cedo, na infância, quando aprendemos que amor vinha com condição, que, para sermos aceitos, precisaríamos ser bons, calados, agradáveis. Quando nossa verdade interior era recebida com rejeição ou silêncio, aprendemos a silenciar também. E assim, aos poucos, nos desconectamos de quem éramos para sobreviver em quem os outros esperavam que fossemos. Carl Jung chamou esse falso eu de persona, uma armadura psíquica criada para proteger o self da rejeição. Mas o que nos protege, também nos aprisiona. E o que era escudo vira cárcere. Passamos a vida tentando conquistar um amor que, na verdade, não nos reconhece, porque não está olhando para quem realmente somos, apenas para o que mostramos. Schopenhauer dizia que todo ser humano deseja ser reconhecido em sua essência, mas teme profundamente ser rejeitado quando se revela. Esse é o paradoxo da alma. Ansiamos por ser vistos, mas nos escondemos para não sermos feridos. E nesse esconderijo, nossa luz se apaga devagar, como uma vela que queima em silêncio, até sumir por completo. A dor de não ser amado autenticamente não é apenas uma dor emocional. É uma distorção energética. Ela nos faz emitir frequências que atraem exatamente aquilo que reforça nossa invisibilidade. Relações em que precisamos lutar por migalhas de atenção. Dinâmicas onde nos sentimos sempre em dívida, culpados por sermos demais, ou de menos. E então, vem a exaustão. Porque sustentar um personagem exige esforço constante. Porque agradar o tempo todo esgota. Porque não ser reconhecido por quem se é, machuca. Machuca o corpo, a mente, a alma. E machuca em silêncio. Andrew Solomon escreveu que a vergonha nos ensina a interpretar papéis. E é verdade. Mas toda atuação prolongada cobra um preço alto. Um preço que nem sempre conseguimos pagar sem nos quebrar por dentro. Sem nos afastar da nossa própria essência. É por isso que a dor de não ser amado como se é de verdade não deve ser ignorada. Porque ela é um sinal, um chamado, um lembrete de que algo precisa mudar. De que o amor que você procura lá fora talvez esteja esperando, primeiro, que você se veja, que você se reconheça, e que você, enfim, volte para si. O medo de ser quem se é quando isso não foi bem-vindo. Há um momento em que a criança percebe que, para ser aceita, precisa esconder partes de si. E isso não acontece com um grande trauma. Às vezes, basta um olhar que desaprova, uma palavra que corrige com frieza, um silêncio que congela. Aos poucos, a criança entende que rir alto demais, chorar demais, perguntar demais, incomoda. E então ela aprende. Aprende a se calar, a sorrir para agradar, a esconder a raiva, a camuflar o medo. Aprende a existir de forma editada. Não por maldade, mas por sobrevivência. Essa é a origem da autocensura emocional. Um mecanismo invisível, mas poderoso. Ele molda não apenas como sentimos, mas o que nos permitimos sentir. Ele molda não apenas como nos mostramos, mas o quanto nos escondemos. E quando crescemos, seguimos esse script sem perceber. Acreditamos que só seremos amados se formos leves, doces, fáceis de lidar. E cada vez que nos silenciamos para manter o afeto, reforçamos para nossa alma a mensagem mais cruel. Seja quem você é, e será rejeitado. O medo de ser quem se é não nasce de fraqueza. Nasce de dor. Nasce da memória silenciosa de que, um dia, ser você não foi suficiente. Mas a verdade é que você não foi rejeitado por quem é. Você foi rejeitado por alguém que não sabia lidar com a própria sombra. Alguém que estava desconectado da própria dor. E, sem saber, passou adiante essa desconexão. Toda vez que você se diminui para caber, algo dentro de você morre. E o que morre não é a força, é a autenticidade. Não é a coragem, é a alma. A armadilha vibracional da falsa aceitação. Há um tipo de amor que parece amor, mas não é. Um tipo de aceitação que se apresenta como presença, mas é ausência disfarçada. Porque ela exige que você se mantenha encaixado, previsível, funcional.
E se você ousa sair desse papel, se sente errado, inadequado, difícil de amar. Essa é a armadilha vibracional da falsa aceitação. Ela cria o cenário perfeito para um tipo específico de dor. A dor de precisar merecer o amor o tempo todo. A neurociência confirma que o cérebro processa a rejeição emocional com os mesmos circuitos que usa para a dor física. Ou seja, quando você é ignorado, corrigido, silenciado, seu corpo sente como se estivesse apanhando. E isso não é metáfora. É fisiologia. E se repete, se grava. E então, você começa a atrair relações, situações, pessoas, onde precisa provar, de novo e de novo, que merece ser amado, que merece ficar, que merece existir. Carl Jung dizia que projetamos nos outros o desejo de sermos completos, mas esquecemos que a completude nasce de dentro. E quando você se abandona para ser aceito, está entregando a própria alma em troca de migalhas de afeto. Isso cria uma frequência vibracional que atrai o mesmo padrão. Relações onde o amor vem junto com cobrança. Onde você precisa se justificar por existir. Onde você sente que, se relaxar, será deixado. A falsa aceitação fere mais do que a rejeição direta. Porque ela te confunde. Te faz duvidar de si. Te prende numa ilusão onde você acredita que o problema é você. Mas o problema não é você. O problema é viver num ambiente onde só parte de você é bem-vinda. Quando o amor é condicionado, o eu se fragmenta. O amor que vem com condição não nutre. Ele fere. Porque para recebê-lo, você precisa se quebrar, se adaptar, se podar. E isso não é só emocional. É energético. O eu vai se dividindo entre o que pode mostrar e o que precisa esconder. Entre o que é aceitável e o que é rejeitável. A alma, que antes era inteira, começa a viver em partes. E partes não amadas tendem a adoecer. Gabor Maté afirma que muitos vícios, doenças crônicas e padrões de autossabotagem não nascem do que vivemos, mas do que deixamos de viver. Do amor que não recebemos. Do afeto que nunca chegou. Da dor que não foi acolhida. O corpo grita o que o espírito não pôde expressar. Porque a repressão da autenticidade cobra um preço alto. O sistema energético se bloqueia. O coração se fecha. A voz se cala. O corpo começa a vibrar em desacordo com a alma. E viver se torna exaustivo. E mais, enquanto você viver pela aprovação externa, sua frequência será confusa. A manifestação quântica não responde à persona. Ela responde à verdade. Só a alma emite sinais puros. Só a essência se comunica com o universo. Quando você tenta criar sua vida a partir da máscara, o que retorna é escassez, repetição, dor. Porque a energia que sai de você não está enraizada em quem você realmente é. É por isso que, mesmo com tanto esforço, você sente que não sai do lugar. Porque sua energia está lutando contra si mesma. Porque você está tentando criar uma vida a partir de um eu que não é inteiro. E a alma? A alma não floresce onde precisa se esconder. A alma só floresce onde se sente segura para ser. Não há cura possível sem segurança emocional. A alma só floresce onde se sente aceita. E não é a aceitação dos outros, é a sua. O momento mais poderoso da jornada interior não é quando alguém te valida, mas quando você para de exigir isso. Quando você começa a se olhar com verdade, com ternura, com presença. Quando você se escolhe, sem culpa. Escolher a si mesmo pode parecer simples, mas é uma prática espiritual profunda. É dizer sim à sua verdade mesmo quando o mundo exige performance. É abrir espaço interno para as partes de você que ainda não se sentem dignas. É respirar fundo diante da própria dor, ao invés de fugir. Dizer: fica, eu aguento te ver. Porque é assim que se reprograma uma frequência. É assim que se cura um coração fragmentado. A visualização ativa é uma chave vibracional poderosa. Imagine, agora, você sendo amado exatamente como é, com todas as nuances, sem esforço, sem medo, sem precisar se diminuir para caber. O seu sistema nervoso não distingue o que é imaginação do que é realidade. O que você sente como verdade, seu corpo registra como existência. Mas há uma coisa que é preciso lembrar: nem todos saberão amar sua verdade. E tudo bem. Isso não diminui sua dignidade. Sua verdade continua sagrada mesmo quando não é reconhecida. Porque ela não precisa ser aplaudida. Ela só precisa ser vivida.
Você não precisa caber onde o espaço exige que você se quebre. A dor de não ser amado é real, mas não é o fim. Há uma dor que não tem palavras, um luto silencioso, um vazio que ninguém vê. É o luto por não ter recebido o amor que você precisava. E essa dor é legítima. Precisa ser sentida, porque ela moldou sua forma de existir no mundo. Moldou seus relacionamentos, sua forma de amar, sua forma de se calar. Mas não precisa moldar seu futuro. Carl Jung dizia que amar a si mesmo não é se encher de elogios. É ter coragem de olhar para as partes mais negadas, rejeitadas, abandonadas. É dar luz à sombra. É transformar o não dito em presença. É limpar o espelho embaçado onde sua alma se olha e não se reconhece. Porque às vezes, o amor não entra, não porque não exista, mas porque a imagem que você vê ainda está obscurecida por histórias antigas. E então surge a verdade mais profunda. Você não está quebrado. Está voltando para casa. Está voltando para um lugar dentro de você onde a alma não precisa se justificar. Onde ser já é suficiente. Onde a presença vale mais que o desempenho. Ser quem você é, mesmo sem garantia de aceitação, é o gesto mais radical de amor próprio. É o primeiro passo de uma nova realidade vibracional. O amor que você procura está onde você mais se esconde. O que você sempre buscou fora, talvez mora exatamente no ponto que você mais evitou olhar. Jung nos ensinou que o verdadeiro amor começa quando aceitamos a nós mesmos sem condições, não quando alguém nos aprova. Porque esperar ser amado para depois se permitir ser quem é inverter o sagrado. É tentar colher onde nunca se plantou. Brené Brown diz que a vulnerabilidade é o berço da conexão verdadeira, mas também é o lugar mais assustador de habitar, porque ali não há controle, não há garantias, só há a presença nua de quem somos. Mas é ali, nesse espaço sem defesas, que o amor nasce. O amor incondicional não é ausência de medo, é presença de verdade. Você merece ser amado como é, mesmo que ainda esteja em construção, mesmo que ainda tenha partes confusas, feridas, inacabadas. Porque não é o resultado que torna a sua alma digna, é a sua existência. A espiritualidade profunda começa onde termina a performance, e nasce a coragem de habitar o próprio ser. O amor que cura não exige que você mude, apenas que você apareça, que você venha com sua verdade, que você venha inteiro, e se pergunte, em silêncio, se eu não precisasse fingir mais nada, o que da minha alma poderia finalmente florescer?